Júlia, a Júlia está com um convidado, isso. Estão me informando aqui. A Júlia está com um convidado no estúdio. Diga lá, Júlia. Burnier, a gente está aqui com o Marcelos Ferreira, que é advogado constitucionalista e consultor do Centro de Cooperação Internacional da Unido em Moscou. Sim. Eu queria perguntar para o senhor, Marcelos, o que houve que em apenas 3 anos a gente está vivenciando essa tragédia de novo e com um custo muito maior em termos de vidas? É uma legislação que é mais leniente? É a falta de fiscalização? É o modo de produção, de depósito, na verdade, desses rejeitos e a produção do minério de ferro que propicia isso também? Qual que é o seu diagnóstico? Bom dia, Júlia, Burnier, Otávio. Bem, há um conjunto de fatores que contribuem decisivamente para esse cenário que nós estamos vendo aí e que perpassa por todas essas questões. A legislação brasileira é uma legislação leniente sobre certo aspecto e extremamente rígida sobre outro. Isso, de certa forma, dificulta o controle. O Estado brasileiro não tem estrutura para fiscalizar essa atividade de mineração dessa forma, nesse porte, com o que é desenvolvido em Minas Gerais. Então, há um contexto. E, obviamente, a negligência e o descaso de agentes públicos incumbidos do controle e da fiscalização, né? O tema não é tratado com a seriedade que deveria pertinente. Burnier, você tem uma pergunta? Sim, doutor Marcelos, obrigado pela presença aqui no Globo News em Ponto. Minha pergunta é a seguinte: como é que pode haver no Brasil 50% das barragens hoje em operação não tem sequer autorização para funcionar? Não tem que chamar a polícia e mandar fechar isso? Veja, Burnier, o contexto é muito mais amplo, não é uma questão só policial e de fiscalização. Começa pelo próprio monopólio da Vale no Brasil. Esse monopólio precisa ser quebrado, outras empresas precisam se instalar aqui, não é só o monopólio da mineração, da atividade nas ferrovias, enfim. Nós, em 2016, em nome da Agência de Desenvolvimento Industrial da ONU, a UNIDO, alertamos o Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Doce, no Espírito Santo, alertamos o presidente do comitê de que uma fiscalização por uma agência independente, um monitoramento permanente precisava ser feito nesse sistema de barragens. Existem técnicas muito desenvolvidas, tecnologias que já são aplicadas em escala global de fiscalização, com o uso de tecnologia de ponta. Isso, a Rússia é pioneira nesse tipo de trabalho. Nós sugerimos, então, que uma parceria bilateral fosse feita com a agência independente. Agora, esse tema não foi à frente. Então, de fato, quando o acidente acontece e as responsabilidades começam a ser apuradas e emerge, então, essa negligência, essa responsabilidade, outro remédio não há, a não ser as multas e as prisões. Então, a multa e a prisão ela tem, inclusive, um caráter pedagógico para esse tipo de evento, para que ele não venha a se repetir novamente. Nesse primeiro momento, a assistência às vítimas é fundamental, da forma como já está sendo feita em Minas Gerais. Agora, num segundo momento, é preciso que se discuta, sim, essa responsabilização, especialmente de agentes públicos e até dos dirigentes da própria companhia. Então, mas Marcelos, doutor Marcelos, essas explorações que não têm autorização para funcionar, vão continuar funcionando? A gente está sabendo. Metade não tem autorização. E vai continuar funcionando? Não deveriam, né? Não podem continuar funcionando. O problema é que a legislação brasileira prevê uma autorização em caráter precário. A autorização pode ser dada em caráter precário e é aquilo que você bem pontuou em alguns minutos atrás, que é aquilo que é temporário se torna permanente, passa a ser definitivo. A Júlia pontuava aqui os destaques nos jornais de hoje e uma das manchetes era: a atividade de mineração precisa se reinventar. Na verdade, não é a mineração que precisa se reinventar, é a mineração brasileira. E é preciso que haja um endurecimento no arcabouço normativo, no sistema de controle legal, para que isso não volte a acontecer. Há, inclusive, uma percepção no meio jurídico que o judiciário mineiro é o escritório de advocacia da Vale, porque é extremamente indulgente com as demandas. No Espírito Santo, em 15 anos, a Vale recebeu 19 multas e não pagou nenhuma. Recorde todas elas, recentemente mais 5 multas. Então é preciso que se discuta isso com a seriedade que o tema exige e que haja um controle intenso de entidades independentes, especialmente essas internacionais que já são vocacionadas a esse tipo de cooperação técnica nesses setores estratégicos, essenciais para a economia do país, como é o setor de mineração. Doutor Marcelos, eu vou pedir licença ao senhor um minutinho, porque a nossa colega Ana Coimbra
da Globo aqui de Minas, está sobrevoando a área, acompanhando as buscas aqui, o trabalho dos bombeiros, e nós vamos ver o relato dela. Ana, bom dia para você. Ei, Burnier, bom dia para você também. A gente está desde cedo aqui sobrevoando essa área que foi atingida pela lama. E hoje o que está chamando muita atenção aqui é como que esse aspecto da lama já vai mudando, né? Então hoje está com um aspecto mais de barro. E essa questão até do barro até ajuda um pouco o trabalho dos bombeiros, porque a lama ela é como se fosse uma areia movediça, porque ela ia puxando mesmo os bombeiros. Então o militar sozinho ele não consegue nem se movimentar. Até por isso que o apoio das aeronaves ele é tão importante, porque as aeronaves elas vão alcançando essas partes, esses trechos, onde é impossível um militar chegar sozinho para poder fazer esse socorro, esse resgate dos corpos. Então, o que a gente acompanha agora, essas aeronaves fazendo essa busca por aqui, inclusive a equipe israelense que chegou, o apoio nessas buscas, elas da área. A área é muito grande, a extensão das buscas é muito grande. Desde que o rompimento da barragem aconteceu na sexta-feira, até hoje, que é o quarto dia, são cerca de 46 quilômetros que essa lama ela saiu arrastando por dentro pelo rio Paraopeba. Hoje também chama a atenção que a gente já tem máquinas trabalhando aqui na área. Até então, não era... Tinha pelo menos 48 horas para usar essas máquinas pesadas. Depois das 48 horas, com essa sedimentação da lama, já é possível utilizar essas máquinas para poder ajudar na retirada dos corpos e a gente já consegue ver que tem algumas máquinas trabalhando aqui. Essa que a gente está mostrando na imagem, inclusive, ela está pertinho da barragem B6, que é aquela barragem que estava com risco de romper, que inclusive foi o motivo do alerta que foi disparado ontem às 5h30 da manhã. O nível da barragem, o nível da água dela já baixou bastante, então o risco que era apresentado, que estava aí no nível 2, já está em nível 1, por isso que as buscas foram retomadas ontem a partir das 3 horas da tarde, se estenderam ontem até por volta de meia-noite, a previsão é que era acabasse por volta das 8 horas da noite. Encontraram um ônibus soterrado na lama. As buscas foram estendidas até meia-noite com suporte de equipamento de luz. Hoje, às 4 horas da manhã, os bombeiros voltaram a essa mobilização e por volta das 7 horas, as aeronaves então decolaram para continuar nesse trabalho, procurando pelos corpos e também na expectativa de encontrar pessoas que podem estar isoladas, que podem ainda estar com vida nesses pontos. É uma área muito grande, a gente tem muitos bombeiros aqui, são 280 bombeiros, 230 de Minas, outros que vieram de fora para poder dar esse suporte. É muita gente trabalhando para poder conseguir encontrar esses corpos dos possíveis sobreviventes. Burnier. Ótimo, muito obrigado pelo seu relato. Você viu aí, você que está em casa, está vendo que o sinal do helicóptero dá uma falhada de vez em quando, porque a gente tem que ficar a uma certa distância para não atrapalhar os helicópteros que estão fazendo o resgate, e aí o sinal cai um pouco. Tudo fruto dessa região. Minas é cheia de montanhas, e montanhas para sinal, né, de transmissão é terrível para nós. Mas a gente vai fazendo tudo o que a gente pode daqui. Você viu que os trabalhos de resgate foram retomados. Ontem usaram 16 helicópteros ao mesmo tempo ontem aqui. Tem helicóptero do Bombeiro, tem helicóptero da Defesa Civil, tem helicóptero da Força Aérea Brasileira, enfim, e da Polícia Militar e da Polícia Civil. Todos estão procurando ajudar a localizar possíveis sobreviventes e resgatar os corpos que estão sendo encontrados pelos bombeiros. Uma informação que eu quero repetir aqui, que me pareceu muito grave, muito importante, que o tenente Aihara nos deu aqui em primeira mão no Globo News em Ponto, é que a pousada inclusive que frequentada por várias pessoas, celebridades, pessoas importantes que vinham para cá para visitar Inhotim, ficavam nessa pousada, a pousada desapareceu. Eles colocaram o ponto geográfico, as coordenadas geográficas, não acharam nenhuma edificação no local. A pousada simplesmente foi varrida pela lama e a informação que a gente tem é que 35 pessoas estavam lá hospedadas nessa pousada. Lamentavelmente, mais essa informação, você veja a potência do drama que esse caso está provocando e vai provocar e vai aumentar aqui em Brumadinho.
Júlia, vou voltar com você, Júlia. Burnier, a gente está conversando com o Dr. Marcelo Ferreira, que é advogado constitucionalista. O senhor estava falando um pouco do arcabouço judicial, que está sendo muito questionado, se demanda uma flexibilização. Aliás, o governo chegou a falar em flexibilização lá atrás, agora está dizendo em manter uma legislação mais rígida. Só que eu acho que o Otávio Guedes tem uma pergunta para o senhor. Sim. Marcelo, bom dia. Bom dia. Nós estamos recebendo ajuda muito bem-vinda de Israel pela sua expertise em cenários pós-desastres, mas mantendo-se o padrão Vale de desastres naturais, para daqui a 3 anos a gente não chamar de novo ajuda de Israel, quais os países que nós deveríamos convocar para reinventar a nossa mineração? Otávio, certamente nos encontraremos aqui nesse intervalo de 3 anos para discutir um novo acidente se novas ações não forem tomadas. Após a tragédia de Mariana, foi criada a Fundação Renova, que recebeu aportes financeiros robustos da Vale, da Samarco e da BHP. No entanto, o comitê criado foi um comitê muito engessado, o comitê interfederativo foi um comitê muito engessado. Então, a partir desse momento, essa pergunta é muito pertinente. Nós devemos trazer para o Brasil parceiros, players internacionais, e aí chamar as grandes potências. Primeiramente, transferir para um controle externo a fiscalização, até a regulamentação, a sugestão de novas leis, de novas regras que possam gerir a atividade de mineração no Brasil de forma mais moderna, mais flexível em alguns pontos, mas mais rígida no aspecto da fiscalização. Porque não adianta flexibilizar se não houver uma fiscalização rígida por trás. Então, devemos trazer a Rússia, os Estados Unidos, a China e Israel. Certamente, esses países têm muito a contribuir com essa atividade. E Canadá também. E o Canadá, que é exatamente, tem muita mineração lá e a gente não ouve falar em acidentes no Canadá, né? Sim. Otávio, você queria complementar? Eu fiquei com a dúvida, o que o senhor chama de controle externo? O controle externo é uma fiscalização por uma agência independente. O Brasil, por exemplo, está dentro da plataforma do BRICS. Então, a ONU, através de suas agências, a Agência de Desenvolvimento Industrial da ONU, a UNIDO, que tem sede em Viena e tem, inclusive, um escritório no Brasil, tem as suas unidades descentralizadas, cada uma com um nível de especialização. Na época do desastre de Mariana, nós chegamos a levar ao conhecimento da sede da UNIDO em Viena as demandas que o Brasil possuía. Essa agenda foi estendida à Embaixada do Brasil em Viena. Estivemos lá numa agenda oficial do Itamaraty. Então, é importante que esse controle seja feito de forma independente, porque o controle interno, o controle no Brasil, ele é permeável, ele é sujeito a uma série de interferências, influências de conteúdo político, muitas vezes, que prejudica o controle, a fiscalização e até a aplicação de sanções. Então, ele se torna muito brando. Quando o olhar é externo, quando há um elemento independente, externo e autônomo fazendo parte desse processo de fiscalização, é normal que se torne mais eficiente, que se imprima mais eficiência a esse processo. Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença do senhor, pelos esclarecimentos. Queria agradecer também Burnier e Otávio, que voltam daqui a pouco.